realmente o nosso assunto de hoje mexe muito com a vida de quem está escutando esse podcast aí do carro, do transporte público, mas também com quem está em casa. Afinal, o preço dos combustíveis impacta no valor de tudo que a gente compra. Isso porque dependemos e muito de estradas, rodovias e ruas para transportar qualquer mercadoria. A guerra na Ucrânia tem gerado aumento no preço do petróleo em países de todo o mundo. No Brasil não está sendo diferente. A Petrobras anunciou que o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de quase 20%. O quanto cada brasileiro pagará na bomba depende de vários fatores. Mas uma coisa é certa, cada aumento tem grande impacto na vida da população. Houve demora do Brasil para fazer reajustes? O quanto esse aumento refletirá no preço final? Qual o impacto disso no nosso custo de vida? Uma guerra do outro lado do mundo vai manter esses preços nas alturas por aqui? É sobre isso que vamos conversar agora. Pare o Mundo que eu quero saber. Esse é um podcast da Band comigo, Roberta Scherer, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. Chamo para a conversa agora Fábio Astrauskas, economista e professor da INSPER e CEO da Siegen. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, Roberta, ou bom dia, né? Para quem cada um assiste o podcast num horário, né, Roberta? Então, para quem está nos assistindo, olá, né? E é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Aqui a gente vai de bom dia, de boa tarde e de boa noite. E de boa noite, por que não? Como que impactou, então, essa notícia desse aumento dos combustíveis para todo mundo por aqui? Realmente é um aumento depois de muitos dias sem reajustes, né, Fábio? Na verdade, desde janeiro, né? Mais ou menos a gente vinha numa expectativa se haveria ou não algum realinhamento de preços por conta da crescente, né? Primeiro, das tensões pré-crise, né? Pré-invasão da Ucrânia, e depois pelo fato em si que acabou levando o preço do dólar a valores do petróleo, valores muito altos. Hoje, inclusive, né? Se a gente for olhar, hoje está por volta de 110, chegou a 130, passou de 130 dólares o barril. Mas isso é só um sinal de o quanto isso é volátil. A gente estava trabalhando, para que se tenha uma ideia, se caiu, por que vamos dar o aumento? Mas porque lá em janeiro a gente estava trabalhando em alguma coisa por volta de 80 a 90 dólares o barril. Então, de fato, estamos num novo patamar desta commodity importante que afeta o combustível diretamente, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, e, portanto, era necessário fazer de preço de fato, como foi feito agora. Perfeito. Eu queria começar explicando, então, por que desse impacto, né? É justamente pela quantidade de petróleo que é produzido na Rússia e na Ucrânia? Sim. Principalmente na Rússia. A Rússia é um grande produtor e um grande exportador de petróleo, não só de petróleo, como também de gás, de uma série de outros combustíveis que concorrem, acabam com alguns pontos mais, por exemplo, na Europa, mais fortemente, e em outros países um pouco menos, como bem substitutos, gás e petróleo. Com o embargo, com os bloqueios, né, que foram anunciados pelos Estados Unidos, e pela Inglaterra, né, essa semana, com relação ao petróleo russo, a importação, né, do petróleo russo por parte dos Estados Unidos e a programação disso lá na Inglaterra, os preços acabam subindo naturalmente. É uma questão de oferta e demanda. E esta lei ela é muito válida quando a gente está trabalhando aquilo que a gente chama de commodities, né, que são aqueles produtos baseados em energia ou alimentos, né, e que são produzidos em diversos lugares do mundo e que servem como matéria-prima básica, né, para a economia. O petróleo é uma matéria básica, serve tanto para combustível, como para gás de cozinha, como para óleo, combustível, querosene de avião, né, produtos derivados de petróleo. Então há um impacto muito grande. Quando um grande exportador, como é o caso da Rússia, sai do mercado temporariamente, isso afeta os preços até que haja a possibilidade de outros adentrarem no mercado e substituírem o player que acabou de saindo, né? Agora, esse fator é muito incontrolável, né? A partir daqui do Brasil, imagina uma guerra na Rússia, na Ucrânia, afetando todo o mundo de acordo com o barril de petróleo. Agora, existem alguns fatores controláveis que a gente consegue mexer para que esse preço não fique subindo e descendo? O preço do combustível? É importante saber como compõe o preço, né? Assim, ele nasce através da extração do petróleo, né, que gera o barril do petróleo. O que é o barril do petróleo? Ele é
uma medida de 159 litros, né, de petróleo bruto, medido geralmente, quando a gente fala o petróleo Brent, que é um petróleo caído lá na Europa, no Mar do Norte, e que serve como referência mundial para estabelecimento de preço, mas cada petróleo em cada lugar do mundo ele tem um custo diferente de extração. Então a gente parte disto. Né? Para você produzir um barril de petróleo, você tem que tirar o petróleo, seja terrestre, através de poços terrestres, seja através de poços mar. Esse mar pode estar próximo à costa ou longe da costa, como é o caso do Brasil, que tem uma grande parte da sua produção no pré-sal, que é longe da costa. Ele tem, então, um custo para ser extraído, depois ele tem um custo para ser transportado, depois ele vai ter um custo para ser transformado, né, em diesel, em gasolina, em gás liquefeito, de gás, né, em óleo combustível, em querosene de avião, em nafta, em vários outros produtos que são derivados de petróleo. E aí, a partir disso, né, ele ainda tem que ir para as distribuidoras de petróleo, né, de gasolina, de combustíveis, essas distribuidoras que a gente tem, por exemplo, aqui pelo Brasil todo, para que então atinja, né, o consumidor final. Quando atinge o consumidor final, Roberto, ainda temos a questão dos impostos incidentes sobre tudo isso, né, que é basicamente os dois grandes, o ICMS, o CID mais o PIS/COFINS nesse processo. E ainda há, né, para a gente complicar um pouquinho mais aqui no Brasil, né, ainda um componente adicional, se for o caso do diesel, do biodiesel, da produção do biodiesel, se for no caso da gasolina, do etanol, né, que é misturado na gasolina. Tudo isso, né, compõe o preço final que a gente percebe na bomba de gasolina. Então, respondendo à tua pergunta, a gente pode mexer em alguns desses pontos para tentar reduzir o impacto do petróleo. Mas não há dúvida que quando sobe a matéria-prima, que é aquele lá de trás que eu falei, ele vai carregar, né, este efeito em toda esta cadeia. Perfeito. Então a gente pode dizer que a matéria-prima é o que mais compõe o valor. E qual é o segundo que mais compõe esse valor? E quais são os mais, digamos assim, que poderiam ser mexidos em uma eventual subida muito grande da matéria-prima? Essa, inclusive, é a discussão que está se colocando aí, né, com esses dois projetos que estão ali em votação na Câmara e no Senado, né. Você tem uma boa parte, então, da composição, como eu lhe falei, a partir da matéria-prima e do seu custo de produzir, né, o combustível, de produzir, seja gasolina, diesel ou gás liquefeito, e você tem outros custos que são os de distribuição e os de impostos, né? Mais o lucro, né, operacional, que se fala tanto, puxa, mas a Petrobras tem um enorme lucro, né, está lá na composição afinal do custo, né, que uma parte dele é lucro. Então você poderia mexer basicamente nesses 4 pontos, né? No custo da matéria-prima você não pode, sobrou imposto, né, sobrou a distribuição, e sobrou o próprio lucro da Petrobras. O que está se discutindo, né, nesses dois projetos, basicamente são visões diferentes. Uma é mexer no imposto, no ICMS, e dizer assim, olha, uma vez que cada real que sobe a gasolina, percentual de tributo também aumenta, por que não fazer um limitador, um preço fixo? Ou seja, mesmo que a gasolina continue subindo, o valor de ICMS em reais continua o mesmo, mas o percentual cai. Portanto, ele não é mais repassado para o final e, portanto, acontece o aumento da gasolina. Isso é uma maneira e é um dos projetos que está lá na Câmara. O outro é de falar assim, olha, por que a gente não cria um fundo, é o tal fundo de estabilização, que pega uma parte desse dinheiro que está sendo obtido, ganho, né, pela Petrobras na operação, e transforma isso num amortecedor futuro para evitar grandes oscilações do preço. Uma solução e outra solução, elas têm as suas qualidades e os seus defeitos. Essa é a discussão que é feita. O fato é que, se o petróleo continuar alto por muito tempo, ambas as soluções não serão boas e ambas continuarão tendo um efeito de aumento de custo da gasolina no final, porque é um problema, como você mesma notou e nos lembrou mais uma vez, do custo da matéria-prima. Ele é importante no processo e ele impacta no preço final do produto.
Lembrando que essa questão do custo do ICMS foi muito defendida já, tem sido muito defendida pelo governo federal já há algum tempo, porque é um imposto estadual e muitos estados são totalmente contra, porque muitos estados dependem muito desse valor do ICMS do combustível. Já a questão do fundo tem sido bastante criticada pela iniciativa privada, né? E por quem mais? Quais seriam as desvantagens desse fundo ser criado? Uma grande desvantagem é essa que você notou com os fundos, o setor privado. Vamos lembrar que a Petrobras, apesar de ser uma empresa estatal, ela tem uma composição acionária de pessoas jurídicas, né? Você, eu, qualquer pessoa que tiver recursos pode, né, aplicar. Vamos lembrar, teve uma época no fundo de garantia, era possível a pessoa transformar parte do seu fundo de garantia em ações da Petrobras. Muitas pessoas fizeram isso. Então, há pequenos investidores, médios, grandes investidores. Essas pessoas, elas colocam seu dinheiro em ações da Petrobras ou de qualquer outra empresa, esperando receber valorização dessa ação, dividendos dessa ação, que é o lucro, né? E, portanto, ela tem expectativa. E isso é regido pelo mercado. É normal que seja assim nos valores de todo o mundo. Não é uma questão somente no Brasil e somente da Petrobras. Toda empresa busca a maximização do seu lucro e entregar isso para os seus acionistas. O que está acontecendo é que se você criar esse mecanismo, depende de como se cria da estabilização, você irá amortecer durante algum tempo a distribuição desses dividendos e, portanto, irá prejudicar toda aquela parcela de acionistas que tem, né, valores para receber da Petrobras. E isto pode criar um precedente, Roberta, para que aconteça com outras empresas. Né? E é muito ruim, porque cria uma instabilidade muito grande, de médio e de longo prazo, né, em Bolsa de Valores. Não fortalece, né, as relações entre pessoas, né, e entre compradores e vendedores de ações, por exemplo. Então, essa é a grande crítica que se faz a isso. Por outro lado, na questão do ICMS, como você disse, há estados que dependem muito mais dessa arrecadação e irão ter um impacto muito mais forte. O Rio Grande do Sul, por exemplo, experimentou essa redução de ICMS agora em janeiro e foi, inclusive, bom lembrar, o único estado brasileiro onde a inflação caiu, não subiu, né, em janeiro no resultado do IPCA. Porém, transitório, né, pontual, naquele mês. Provavelmente o Rio Grande do Sul viverá um período de inflação agora em fevereiro, quando o índice sair logo agora, março, etc. Então, essas medidas, elas não são medidas que funcionam no longo prazo. No longo prazo, o que funciona? Aumentar a produção de petróleo, diminuir a dependência de petróleo, aumentar a concorrência no mercado, diminuir a possibilidade de ter uma empresa estatal tão grande, né, e poderosa como a Petrobras, permitir que outras, né, adentrem o mercado. Isso tudo faz com que a gente tenha naturalmente uma tendência de baixa de preço, porque há a consequência da concorrência. Agora, esses últimos pontos que você falou são pontos bem, não diria longo prazo, mas talvez médio e longo prazo, né? Considerando que a gente está num ano eleitoral, há uma preocupação que uma solução apressada seja tomada e que acabe prejudicando os brasileiros dali para frente, né, depois da eleição? É possível, né? Ano eleitoral para que se possa votos, né? Desde que o mundo é mundo, a gente fala muito do Brasil, mas em todos os lugares funciona assim, né? Essas medidas podem ser tomadas. Obviamente que em países com instituições legislativas, né, Câmara e Senado mais sólidas, essas discussões, essas tentativas, né, pontuais, né, eleitoreiras, elas acabam sendo amortecidas. Aqui a discussão está bastante acalorada, né, está bastante forte. Alguma coisa, todos os países estão tomando algum tipo de atitude com relação ao aumento de preços, ele é mundial. Há países que estão dando isenção ou subsídio de impostos por algum tempo, há países que estão tomando outras medidas, ou bancando, ou comprando, ou pagando uma cota de petróleo para não repassar isso para o consumidor final. Cada país vai encontrar uma maneira de fazer isso. Aqui no Brasil, pelas particularidades da concentração, né, da produção e distribuição do petróleo nas mãos da Petrobras, né?
e pelas características de importância que isso assume num momento de eleição, pode ser que a gente tenha, como você disse, alguma solução ruim, né? Uma pena, porque aí a gente vai ter que corrigir isso logo ali na frente, né? Não vai ser permanente nenhuma solução que artificialmente derrube os preços. Exatamente, no dia 1 da guerra, mencionamos muito sobre isso, na questão econômica do barril de petróleo, e que possivelmente muitos países seriam inclinados a segurar esse valor. Você mencionou aí algumas atitudes que estão sendo tomadas. A gente tem algum bom exemplo no mundo que a gente possa mencionar que conseguiu segurar de uma maneira saudável economicamente, digamos assim? Ainda não temos nenhum bom exemplo, porque essas medidas são bastante recentes, né? Alguns podem defender, olha, a melhor maneira é aquela que os americanos estão fazendo, né, de repassar isso, né? Agora, recentemente, essa semana subiu cerca de 10%, né? O combustível lá em galão, né, que 3,71 litros mais ou menos, subiu ali bastante, subiu 10%, em alguns estados até mais, porque lá também é, como aqui, uma política um pouco dependente de estado para estado. Mas não podemos dizer ainda que é um bom exemplo, porque está andando. Tem exemplos contrários, né, totalmente no outro ponto em que podem ser feitos pela produção. O caso da Venezuela, por exemplo, que subsidia há muitos anos, né, o preço da gasolina tem um preço lá próximo, acho que de 50 centavos por dólar, né, totalmente fora da realidade, como a gente viu aí, do preço do barril de petróleo. E outros países que não poderão fazer isso de uma maneira fácil, porque estão ali dependentes do petróleo russo mesmo, né, como são o caso dos países da Europa Ocidental ou até do leste europeu. Então, cada país vai acabar se mexendo de uma maneira diferente, porque cada um tem uma matriz energética diferente, tem um custo diferente, tem uma concorrência diferente, alternativas, outras de energia. Nenhuma solução de curto prazo, Roberta, será perfeita, nenhuma solução de curto prazo irá resolver esse problema especulativo. Qualquer medida que se tome, como você mesma lembrou, vai levar tempo, significa modificar matriz energética, estimular outros meios de produção, trazer concorrência quando for possível, criar mecanismos de teto, por exemplo, de tributação, é legítimo pensar nisso, como um dos projetos está sendo apresentado. Cada modelo vai se acomodar durante o tempo. Soluções de curto prazo mágicas, elas são bastante assustadoras, porque elas acabam gerando distorção, né? Perfeito, Fábio. É isso. Muito obrigada pela fala conosco. Eu acredito que a gente ainda deva falar muito sobre o preço de combustíveis ainda durante os próximos meses, durante a eleição e até pós-eleição, não é mesmo? Eu acho que sim, Roberta, porque é muito provável que, se o conflito se estender, e as coisas parecem que caminham neste momento, neste sentido, nós teremos esse valor do preço do barril do petróleo alto por bastante tempo, volátil também por bastante tempo, né? Vou lembrar mais uma vez, ele em poucos dias aí, ele oscilou entre 130 e 110 dólares o barril. Então, a gente precisa, nesse momento, né, ter uma visão de expectativas de médio prazo para que não tome atitudes precipitadas como essas que a gente tem ouvido, mas que, de fato, a gente tem ouvido, mas elas estão ali, e quero crer que serão assim, né, bem trabalhadas ali, seja na Câmara ou no Senado. Perfeito. Vamos nos falando, certamente teremos outros podcasts com esse assunto por aí. Obrigada, viu? Obrigado a você, Roberto, e a todo mundo que está aqui nos ouvindo no podcast. Até mais. Esse foi o Pare o Mundo que eu quero saber. Podcast da Band com a minha apresentação, Roberta Scherer, com produção de Carlos Castilho e edição de Evandro Almeida Júnior. Todo dia um assunto novo com uma linguagem leve e acessível. Tchau!